Olá, e olha eu aqui com mais um videozinho. Hoje eu tive uma sessão de terapia e eu achei importante trazer essa reflexão aqui, porque eu vivo muito nesse pensamento. E hoje na terapia eu consegui entender um pouco melhor sobre essas coisas, sobre esse pensamento recorrente que eu tenho e que eu vejo que muitas outras pessoas também têm, que é aquela sensação de que tudo antigamente era melhor. Antigamente as festas eram melhores, as músicas eram melhores, os amigos eram melhores. Tudo antigamente eu tenho um pensamento que era melhor. Aí hoje na terapia, eu me peguei refletindo sobre o porquê que eu achava que tudo isso era melhor. Era por causa das festas, que hoje eu não vou mais? Era por causa dos amigos? Era por causa das bebidas? Por que que eu achava que tudo antigamente era melhor? E aí nós chegamos à conclusão, eu debatendo junto com a terapeuta, que não é que tudo era melhor, é que naquela época as coisas pra mim eram diferentes. Então eu tinha mais amigos porque eu vivia naquele ciclo social de festas e eu tinha mais contato porque era adolescência, não tem tantas responsabilidades ali da vida adulta, né? Igual hoje eu tenho que manter uma casa, então a gente quando é adolescente não tem essa responsabilidade toda, geralmente, né? Porque tem exceções. E aí a gente estava debatendo sobre isso, que não é que aquela fase era melhor, é que aquela fase era diferente. E aquelas pessoas que passaram na minha vida naquela fase, elas passaram e se foram. E tá tudo bem, porque geralmente as pessoas são assim na vida da gente, elas têm ciclos. Ela vem, passa um ciclo na nossa vida e depois vai embora, e tá tudo bem, cumpriu o ciclo que tinha na nossa vida. Enquanto eu me pegava muito nesse sentimento de que se a pessoa é minha amiga um tempo, ela vai ser minha amiga até morrer. Porque não pode trocar de amigo, não pode sair da vida. E hoje eu já entrei nesse pensamento que não é bem assim. Que as pessoas elas vêm, elas têm um propósito na nossa vida de nos ensinar alguma coisa. Então, tudo que a gente passa, a gente tem algum aprendizado. Seja pra, isso aqui é bom, vou fazer isso daqui é legal. Ou seja, isso aqui não é tão bom pra mim, eu não posso repetir, porque senão eu vou ter consequências que eu não vou gostar. Então, tudo, quanto bom quanto ruim, tem um aprendizado na nossa vida, né? E aí, na terapia, eu conseguia entender. Eu consegui entender melhor, né, esse processo. De, as festas eram melhores. Mas eu já nem quero mais estar naquele lugar. Esse lugar já não é mais pra mim, porque eu já não bebo mais, eu já não gosto mais de festas. Então, mesmo que eu gostava desse lugar, eu gostava naquele tempo. Se fosse hoje, eu não gostaria mais. Eu já não estaria mais gostando, porque hoje eu já não sou mais aquela Tiffany de 2017. Então já não tem por que eu ficar presa nesse sentimento do que o antes era melhor, o passado era melhor, eu era mais feliz, eu era melhor naquele tempo. Porque na verdade não. Na verdade, naquele tempo eu só não me preocupava tanto com as coisas que eu tenho hoje. Sabe, manter o meu emprego, em manter a minha casa, manter meus animais, viver com conforto. Porque naquela época eu era bem consequente, então eu não me preocupava tanto com isso, sabe? Eu me preocupava qual vai ser a festa que nós vamos ter hoje, qual vai ser o barzinho que nós vamos beber hoje. Então, eu vivia naquele ciclo de a vida é uma festa constante. E hoje isso já não faz parte mais de mim, sabe? Então eu já não queria mais estar naquele lugar. E aí, conversando com a terapeuta, eu entendi melhor o que é que eu sinto falta. Não é que eu sinto falta daquele tempo, é que naquele tempo eu tinha mais pessoas na minha vida. Então o que eu sinto falta é de ter amizades. Porque conforme eu fui mudando o meu ciclo, de não querer mais beber, de querer focar mais em estudos, em crescer na minha vida profissional, na minha carreira. E aí as pessoas não foram se adaptando muito bem com essa minha mudança. E eu acabei ficando sozinha, mas eu entendo que fui eu mesma que plantei esse isolamento que eu vivo hoje. Mas ainda sobraram algumas pessoas que eu mantenho contato e tenho os mesmos objetivos que eu, sabe? Inclusive eu venho conversando com algumas pessoas,
no Instagram, fazendo algumas amizades, mesmo que por enquanto somente virtual. Mas eu sei que vai ser uma coisa que vamos nos encontrar em algum momento, como a Lua, a Andrea. São pessoas que têm uma vivência parecida com a minha, sabe? Entendi que na terapia eu não sinto falta daquele tempo, eu sinto falta de ter pessoas ao meu lado. Mas foi eu mesma que plantei esse isolamento que eu vivo hoje. Porque às vezes as pessoas perguntam, Tiffany, tá tudo bem? Eu tô passando por 1 milhão de problemas, mas eu não falo, eu também não me abro com a pessoa, sabe? E as pessoas que perguntam realmente são porque querem saber como eu estou. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia e a minha mãe querendo vir me ajudar, e a todo momento eu falando, não, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Porque eu fiquei muito com essa coisa que meu pai colocou em mim na adolescência, de eu não ter que precisar de ninguém, de eu não poder contar com ninguém, sabe? Por uma fala do meu pai, eu acho que isso entrou em mim e até hoje ficou. De não depender de ninguém, sabe? E aí as pessoas tentam me ajudar, mas eu também não deixo. As pessoas oferecem a me ajudar e eu não quero, porque eu não quero incomodar. E eu sei que as pessoas que oferecem, elas oferecem realmente assim com a intenção de ajudar. Não é falsidade, não é nada do tipo. As poucas pessoas que eu tenho na minha vida que se oferecem a me ajudar, elas realmente querem me ajudar. Como a minha amiga Sara, que já me ofereceu a me ajudar diversas vezes. Inclusive, ela foi recentemente comigo numa sessão de ayahuasca. E aí eu compartilhei várias coisas com ela da minha vida, assim, no caminho até a sessão. E foi muito bom poder desabafar. E, assim, são pessoas que não me julgam. Eu sinto muito esse acolhimento, assim, da Sara e da família dela. Que são pessoas que não me julgam. Não importa o que eu vou falar. Lógico, desde que não seja alguma coisa assim, ofensiva, alguma coisa do tipo. Mas eu percebo que nada que eu falar sobre mim, assim, ai, amiga, aconteceu isso comigo. Ela vai vir com o sentimento de me julgar, sabe? Eu sei que elas são pessoas, assim, bem legais. São pessoas que eu quero, sim, ter no meu convívio. Tanto que a Sara eu conheci meio que nesse meio de festa, de barzinho, balada. Só que ela se estendeu fora isso, né? A gente tem os mesmos objetivos, por exemplo, de curso. A gente quer fazer faculdade, a gente quer crescer na vida. A gente gosta de estudar, nós gostamos de ir em parque, trilhas, viagens. Então, não é só isso. A Sara, ela tem algo muito a mais do que essa vida de festa. Então, por isso que foi a única amizade que sobrou do meu ciclo anterior de amizade. Porque é uma pessoa que tem objetivos parecidos com o meu. E hoje eu vejo que é isso que eu quero pra mim, é manter pessoas no meu ciclo que tenham objetivos e gostos parecidos com o meu. Porque eu passava muito problema em questão de religião com os meus amigos, por ser de religião diferente. Às vezes vinham com falas assim bem problemáticas. Então, eu vejo que assim, hoje, na ayahuasca é um ambiente que eu tenho muito propício a fazer amigos, porque lá a gente é uma família mesmo. Então, conforme eu estou indo mais vezes, frequentando mais, o pessoal tá vendo o meu rostinho lá sempre, eu percebo que eu tô criando um vínculo com algumas pessoas, e isso é muito importante pra mim não se sentir uma pessoa assim sozinha no mundo. Então eu percebo que lá na ayahuasca eu tenho criado esse vínculo assim de amizade. Passei por alguns problemas pessoais recentemente, aí eu mandei falando no grupo pedindo orações. E aí eu percebi que várias pessoas me chamaram pra conversar um pouco comigo, pra saber como que eu tava mesmo, sabe? Pra falar, vai ficar tudo bem. E isso foi muito importante pra mim, que sou uma pessoa que me sinto muito sozinha. Então eu percebo que hoje eu tenho que fazer amizades nos locais que eu quero estar. Não adianta mais eu falar que aquela vida de antes era melhor, porque eu evoluí, eu não quero mais aquela vida. Então não faz mais sentido hoje a vida que eu tinha há 5 anos atrás. Eu não sou mais a Tiffany de 5 anos atrás. Então, quem me conheceu há 5 anos atrás e está até hoje na minha vida, pode ver a mudança que é nítida, a mudança que eu tive. E quem me conheceu há 5 anos atrás e não teve mais contato, se me conheceu hoje, não vai falar, nossa, não é mais a Tiffany que eu conheci. Então eu percebi com a terapia que é importante dar valor assim no hoje e tentar reconhecer o porquê que eu achava que era melhor antes.
No meu caso, foi porque antes eu tinha amigos e hoje eu não tenho, ou tenho poucos. Então, eu tenho que focar no que eu quero agora, que é ter mais pessoas com quem eu posso contar, uma rede de apoio. Aonde eu vou encontrar isso é nos locais que eu convivo hoje. Academia, na ayahuasca. Também vou, às vezes, no terreiro do meu namorado. Lá também é um ambiente propício para mim fazer amizade com as pessoas lá. Porque ele tem amizade com as pessoas lá, então eu também posso ter amizade com as pessoas lá. Porque são pessoas que têm os objetivos em algum aspecto parecido com os nossos, né? Então eu percebi isso e eu vejo que muitas pessoas têm esse sentimento de que antes tudo era melhor. Realmente, algumas coisas antes eram muito melhores, por exemplo, como comida. Chocolate antigamente era muito melhor do que hoje, a caixa de bombom vinha mais, eles foram tirando e o preço continua o mesmo. Bolacha traquinas hoje é um horror. Antigamente era uma maravilha. E não é que o paladar mudou, é que os ingredientes foram cada vez ficando com mais baixa qualidade por causa da alta demanda. Tem que fazer alta produção, então eles estão cada vez mais tentando reduzir os custos para poder, né, ter mais lucro. Então, assim, realmente tem coisas que ficaram ruins com o passar do tempo, como comida e etc. Mas o sentimento da gente não precisa, a gente não precisa viver nessa eterna nostalgia do que o antes era melhor. Porque cada dia que a gente acorda vivo é uma vitória. É um novo dia que você pode escrever sua vida. Então, assim, hoje você pode fazer a sua vida feliz como foi há tantos anos atrás, sabe? Então é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. E até o próximo vídeo. Já deixa aqui nos comentários se você também tem esse sentimento um pouco de nostalgia, de viver no passado, que o passado era melhor. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!